Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Tem alguém aqui pela primeira vez na casa? Seja bem-vindo, casal. Alguém já participou de uma palestra numa casa espírita com esse tema? Já ouviu falar-se desse tema dentro da casa espírita? Já participou em qualquer outro lugar que fala-se desse tema, suicídio? Tá. Mas será que está ligado? Esse microfone é só para... Tá. Aí você tem que falar mais alto. Ah, obrigada, gente. Tá. Aqui? Dá para ouvir? Tá, acho que é também por conta um pouco do ventilador, né? É o ventilador. Tá. Então, desculpa, gente, eu achei que a minha voz estava... Mas obrigada por avisar, né? Porque a gente está sentado aí do outro lado e às vezes não escuta mesmo, né? Tá, eu vou tentar falar um pouco mais alto. Gente, é minha segunda vez que eu faço palestra aqui, tá? Então eu falo que eu sou estagiária, que eu estou aprendendo também, tá? Então vocês me localizam aí onde eu tenho que ficar, a minha voz também, né? Porque às vezes eu falo baixo mesmo. Então é assim. Vou voltar às perguntas, porque as perguntas que eu fiz para vocês são bastante importantes, né? Para eu poder começar a falar sobre esse tema. Em algum momento na vida de vocês já participaram, já assistiram uma palestra que fala sobre o suicídio? Já, tá. Agora vocês escutaram, não é pergunta, tá? Essa palestra que você já assistiu alguma vez aí na vida, foi dentro de uma casa espírita? Tá. Falar sobre o suicídio, né, dentro da casa espírita é assim, essencial, né? Hoje nós estamos aqui na casa, com certeza, com muitos irmãos que foram trazidos pelo plano espiritual para também ser acolhidos, né? E também participar dessa palestra. E também para poderem ser tocados, né, sobre o que aconteceu com eles. É uma palestra aqui também de esclarecimento, né, para falar sobre esse tema. Não é um tema muito fácil assim para estudar, né, porque nós palestrantes, né, nem gosto que fala muito palestrante, porque eu acho um peso muito forte, mas quando quando é feito o convite para a gente vir aqui falar, né, na casa espírita, a Luísa sempre fala que o primeiro a escutar, né, a entender sobre o tema, estar mais próximo do tema vai ser quem está aqui falando, né? Porque você é a primeira a escutar, né? Os meus ouvidos estão aqui. Então, assim, é angustiante falar sobre esse assunto, né? E acho que para mim, eu acho que é um pouco mais angustiante porque eu trabalhei 9 anos, né? No Centro de Atenção Psicossocial CAPES Adulto 3, atendendo pessoas adultas, né? Com transtornos mentais graves. E, infelizmente, a gente teve muita perda, né, de pacientes por suicídio, né? Então, 9 anos eu passei lá, trabalhando no CAPES e presenciando, né, essas perdas pelo suicídio. Hoje, eu trabalho em CAPES também. Fiquei 9 anos lá. Agora eu estou no CAPES, Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil. Hoje eu atendo crianças e adolescentes. E é muito interessante porque hoje eu atendi um garoto. Eu não vou dar muitos dados porque eu não posso, né? É um sigilo, acho que os psicólogos aqui sabem, né? E a minha categoria também, que é assistente social, não posso. Mas assim, vou falar uma coisa para vocês. Ele estava acompanhado de uma pessoa adulta, que não é uma avó biológica, mas é uma pessoa que ele considera como vó. E aí eu pedi para ela que eu pudesse conversar com ele sozinho, né? Isso faz parte do nosso trabalho. E aí, na minha conversa com ele, esse garoto começa a chorar, né? Ele tem 15 anos, e aí ele fala do pensamento de suicídio, né? Do pensamento da questão de tirar a vida, né? E aí ele falou assim que há mais ou menos 7 dias atrás, mais ou menos uma semana,
na casa dele, acho que num terreno vizinho, tem uma torre. Ele fala uma torre, mas eu entendi que é essa torre que dá sinal de celular, né? E ele falou assim, ele subindo no muro da casa dele, ele consegue pular até essa torre, ele consegue escalar essa torre, ele consegue pular lá de cima. Então, assim, o que acontece, né? Ele já está com uma ideação suicida, né? Ele já está com esse pensamento mais estruturado, né? As psicólogas aí, né, que atendem também, né, me ajudem, mas assim, por quê? Porque ele já pensou o que fazer. Porque você pode ter só o pensamento de não querer viver mais, mas você não estruturou o que você pode fazer para poder tirar a sua vida, né? O ato de tirar a sua, né? O ato de cometer o suicídio. Mas olha só, quando você escuta um adolescente de 15 anos dizendo para você que ele pensou sim, e inclusive já está estruturado no pensamento dele, que ele pode fazer, que ele, se ele quiser tentar o suicídio dessa forma, ele acha que ele realmente consegue, né, gente? Se você escalar uma torre, que ele fala que é a torre, que eu acredito que seja a torre ali, que é a antena que dá sinal para o celular, escalar até lá em cima e você se jogar lá de baixo, você não vai morrer? Então, isso já está muito estruturado para ele, que se ele fizer isso, ele vai morrer. E aí eu falei assim para ele, quando você subiu ao muro e você viu que faltava pouco para você alcançar essa torre, que era só você, do muro, pular para a torre e começar a escalar a torre, o que fez que você voltasse atrás? E aí ele falou assim, as minhas irmãs, os meus irmãos, né, no caso. Ele tem 7 irmãos que estão acolhidos no serviço, né, que atende crianças aí que estão, né, nesse momento, num processo judiciário, enfim, né? A mãe está desaparecida, então assim, eu falei que eu não ia abrir muitos detalhes, mas enfim, só para vocês entenderem, né, que dá até um cansaço, não, assim, num cansaço de falar, porque é muito difícil, né, gente? Né, você está diante de um adolescente, de um jovem de 15 anos, que fala-se e tem o pensamento de tirar a vida, né? Para mim é novo, porque eu trabalhei com adultos falando isso. E é diferente hoje você atender uma criança, um adolescente de 15 anos, viveu só 15 anos aqui, né? Para ele, na cabeça dele, ele só viveu 15 anos, né? Mas, na verdade, ele já viveu várias reencarnações, e essa é uma das reencarnações em que ele novamente está aqui encarnado. Provavelmente, esse nosso irmãozinho, né, que eu não vou citar o nome dele, provavelmente ele já passou por várias reencarnações, e em outras reencarnações passadas ele já fez o suicídio, né? Quando a gente quer estudar a questão do suicídio pela doutrina espírita, isso fica muito claro para a gente. Então, assim, é muito complexo falar desse tema dentro da doutrina espírita, porque tem que ler bastante, tem que estudar bastante. Assim, eu fiz um breve estudo, né? Eu vou trazer aqui para vocês o que eu tenho conhecimento, mas assim, o que eu oriento vocês, se vocês quiserem ir mais a fundo ao assunto, para vocês também pesquisar, para vocês fazer leitura, né? Para vocês entenderem um pouco melhor como a doutrina espírita vê essa questão do suicídio, tá? Então, assim, eu vou falar mais brevemente aqui na palestra. Então, o tema da palestra é um olhar espírita sobre o suicídio, você não está sozinho. E aí, eu trouxe nessa primeira frase aqui para a gente pensar. É preciso iniciar essa conversa conectando-se à compaixão e ao acolhimento que existe em nós. Só assim teremos condições de abrir a consciência para um assunto tão importante para a humanidade. Por quê? Né, falar desse assunto, primeira coisa, a gente tem que estar conectado com a compaixão e o acolhimento para as pessoas que estão com esse pensamento de tirar a vida. E para os espíritos que estão aqui hoje na casa também, que vieram buscar ajuda, que já passaram pelo ato do suicídio, tiraram a própria vida e vêm também à casa para serem acolhidos. Então, muitas vezes as pessoas que pensam, né, em tirar a vida, elas são julgadas. A gente já fez isso. Nossa, mas por que fulano vai tirar a vida? O cara tem tudo. O cara tem carro, o cara tem apartamento, né? O cara tem... Olha a mulher dele, não sei o quê. A gente julga, né? A gente julga porque a gente não sabe por qual motivo aquela pessoa, né, não quer mais viver. E isso, gente, independe de você ter dinheiro ou não, de você ser pobre ou rico. Ter um pensamento, né, de tirar a vida, isso pode para qualquer um de nós. Inclusive, eu tive esse pensamento, só que o meu pensamento não estava estruturado.
né? Eu tive um pensamento assim, eu não quero mais viver. Eu falei isso para o mentor aqui na casa, quando ele veio me atender, né? Eu falei para ele, não tem sentido viver, não quero mais viver, não tem mais sentido eu querer viver. Mas isso era um pensamento que poderia caminhar para um pensamento mais estruturado até chegar ao ato, né? Que é isso, né? E pode chegar assim ao ato. Então, quando a gente, em qualquer situação que alguém falar para a gente, né? Um colega, um amigo, um familiar, né? Que quer tirar a vida, que não quer viver mais, olhe para aquele irmão com compaixão, olhe para aquele irmão com acolhimento e estenda sua mão para ele. E diga para ele, você não está sozinho. Porque assim, é isso que eu ouvi aqui na casa e é isso que eu replico para todos os pacientes que eu atendo, né? Você precisa de ver a alegria desse adolescente quando eu sugeri para ele, né? Que ele ficasse na acolhida integral no serviço, né? Que seja, ou seja, ele não voltou para casa. Ele foi acolhido no serviço e ele vai ficar sendo cuidado por essa equipe o tempo que for necessário para que a gente possa, né, trabalhar essas questões que está trazendo a ele a ter um pensamento suicida. E são várias, viu, gente? Eu vou falar um pouquinho disso, né? Porque a gente fala assim, então fulano foi lá e tirou a vida dele porque a namorada dele traiu ele, ou fulano foi lá e tirou a vida dele porque agora ele não tem dinheiro para pagar uma dívida. Não. Isso é só a pontinha do iceberg, né? Na verdade, tem uma série de problemas na história daquela pessoa, na vida daquela pessoa, e aquilo foi o gatilho para ela que, de fato, ela fosse lá e tirasse a vida, né? É só o gatilho, né? Existem vários motivos que levam a pessoa a querer romper com a vida. Então, aqui eu falei para vocês, né? Tinha uma figura aqui, aí ela não apareceu aqui, gente. Alguma situação aqui dos computadores e ela não apareceu. Mas, visão espírita sobre o suicídio. Não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então, todos nós somos espíritos vivendo uma experiência humana. Então, para nós que estamos hoje aqui, né, participando, né, sobre esse tema, né, tendo interesse em entender sobre esse tema, nós sabemos que nós somos espíritos e que nós passamos por várias reencarnações, né? E que se passa assim pela minha cabeça um ato hoje, né, de tirar a minha vida, né, hoje eu tenho mais plena consciência do que pode acontecer. Coisas que lá atrás eu não tinha quando eu vim para cá, mesmo se dizendo espírita. A gente pode assim, eu sou espírita, mas quando o negócio aperta, eu posso querer assim, achar que eu tirando a minha vida, isso pode cessar meu sofrimento, né? E a gente sabe que não, né? Então, o homem, ele não é apenas o corpo físico, sua essência é o espírito. A vida é a excepcional oportunidade de crescimento. Então, assim, a gente sabe que nós estamos aqui sempre para um aprendizado, né? Sempre para um crescimento. Então, quantas encarnações forem necessárias, nós estaremos aqui reencarnando. E só para a gente ter de plano de fundo aí, que uma pessoa que, né, tirou a sua própria vida, não foi a primeira encarnação que ela fez isso. Isso vocês podem ter certeza, que vocês buscando na literatura espírita, né, principalmente no Céu e Inferno, né, que é uma das que fala mais sobre os depoimentos das pessoas que tiraram a própria vida, e aí elas vêm, né, vem a psicografia no livro falando como que elas se encontraram, né, do outro lado, desencarnadas. Elas continuam vivas, né, porque se você cessar a sua vida hoje, você está apenas se desligando desse corpo material, mas o seu espírito, ele permanece. Então, como que a doutrina espírita vê a questão do suicídio, né? A doutrina espírita, ela mostra o suicida como um irmão nosso que se enganou gravemente, tornando-se, por isso, credor de nossa compreensão e carinho. Por que ele se enganou, né, gravemente? Porque ele achou, né, que tirando a vida dele, ele ia se livrar de todos aqueles problemas, de todo aquele sofrimento. Ao contrário, né, o espírito, quando ele comete, né, esse ato de tirar a própria vida, de cessar, né, essa encarnação aqui, ele vai para o outro lado e o sofrimento fica muito mais grave. Não tem mais como. Sim, não tem. Fica muito mais grave, né? E eu não coloquei aqui detalhadamente, né? Mas estava fazendo a leitura de alguns artigos, alguns livros, enfim, falando que assim tem várias situações que o espírito
Ele pode, quando ele se vê do outro lado desencarnado, ter um sentimento, né, de culpa, né? Ele pode vivenciar por várias vezes, né, ele naquela situação, né, se desprendendo do corpo, naquele ato, sabe? De ver ele caindo lá, como se ele pular de um precipício, enfim, ele se rolando lá no rochedo, entendeu? E o espírito vai trazendo essas sensações, né, no próprio espírito. É interessante, né, porque ele pode ficar revivendo isso por anos. A gente sabe que quando a gente vai atender um irmão aqui na casa, que passou por essa situação de suicídio, o médium, ele sente, por vezes, muito o que aquele espírito está sentindo. E é dor no corpo mesmo, sabe? É situação assim de estar perdido, né? Mas eu não tirei minha vida, né? Eu não quero, né? E agora? Eu estou aqui perdido, né? Nesse lugar, o que está acontecendo? Então, assim, ele acaba gerando um sofrimento muito maior. Se o sofrimento dele aqui na Terra, enquanto encarnado aqui na matéria, era um sofrimento pesado? Qualquer sofrimento é um sofrimento. A gente não tem medidas para sofrimento. Ah, porque fulano sofre menos do fulano. Não. Somos seres únicos, vivendo aqui, cada um a sua encarnação, cada um vivendo aqui, né, passando aqui, né, por essa reencarnação. Então, senão, a gente não compara o sofrimento. A gente tem que acolher o sofrimento do outro e entendeu, né? Para ele, esse foi o motivo dele fazer o suicídio, né? A gente não julga, né, o sofrimento do outro, né? A gente não pode julgar, né, que fulano estava sofrendo mesmo, mas por quê, né? Fulano tem tanto... A gente acha que sempre quem tem os bens materiais, sempre que tem uma vida assim razoável, não sofre, gente, mas sofre muito. Sofre muito. Só abrindo um parênteses aqui, recentemente estava trabalhando na Coordenadoria Oeste, atendendo lá para Pinheiros. Eu só passava por ruas que tinha mansões, casões, casarões, enfim. Eu até falei assim, nossa, eu estou sentindo falta de ir para a comunidade, de ver lá os barracos, de fato, a miséria, né? Não, eu estava atendendo numa equipe onde eu circulava ali dentro de lá para Pinheiros, né, dos bairros, e as pessoas falavam assim, você acha que essas pessoas não têm depressão? Essas pessoas moram sozinhas aqui, elas têm vários bens, mas não são felizes, estão depressivas, né? E é isso. O conhecimento espírita constitui poderoso auxílio para o suicídio, pois explica que todos os nossos problemas são passageiros e breves, se considerarmos a vida espiritual que é infinita, né? Então, para as pessoas que têm uma compreensão, né, da doutrina espírita e entendem, né, que nós temos várias reencarnações e que os problemas que passamos aqui são transitórios, são passageiros, e muitos não, né? Vamos lá, 100% das situações que passamos aqui, né, faz parte para o nosso crescimento, né? Crescimento moral, enfim. Então, assim, isso vai passar. Chico Xavier falava, né? Não vou abrir aqui uma história de Chico Xavier, mas tem uma história de Chico Xavier que ele foi orientado, né, pelo espírito, agora não lembro, mas que tudo passa, né? Então, tudo passa, né? Todo o sofrimento que a gente passa, ele é passageiro aqui na Terra, né? Por mais difícil que seja. As dificuldades de hoje são resultado da nossa própria conduta. Será sempre possível, através da oração, obter a ajuda dos amigos espirituais para a superação das dificuldades. Então, assim, o que a gente é orientado aqui na casa, quando a gente está passando por um sofrimento? A oração. A fazer a oração, fazer o evangelho no lar, a vir à casa espírita, né? A receber o passe. Então, assim, nós somos orientados que o nosso melhor remédio para curar as nossas aflições é a fé e a oração, né? É isso. Eu posso ter muito dinheiro, né, de achar que eu posso ter o melhor médico se eu tiver um problema hoje de saúde. Mas se eu não tiver fé, gente, é a fé que cura, é a minha fé que me cura. Né? Eu saber que se eu estou passando por, se eu estou passando por essa situação hoje de sofrimento, né, é necessário que eu passe por essa situação nessa reencarnação. O que eu preciso aprender com isso? A pergunta acho que é essa, né? O que eu preciso aprender com essa situação que eu estou vivendo agora? Sempre tem um aprendizado, gente. Porque assim, sempre tem um aprendizado. Lógico que quando a gente está no desespero, ali no sofrimento, a gente se revolta. Eu me revoltei já várias vezes com coisas que eu passei na minha vida. Não queria aceitar, me afastei muito da doutrina espírita.
por um tempo bem longo mesmo, né? Voltei agora recentemente para essa casa, mas eu já passei por várias casas e eu estava muito tempo afastada da doutrina espírita sem crença nenhuma, nem para a igreja católica eu estava indo, na verdade. E aí eu volto para cá pedindo socorro, né? Porque a gente sempre vem na casa espírita quando o negócio aperta, né? Quando o negócio aperta, a gente fala assim, não vou na casa espírita porque eu preciso receber um passe, preciso de um tratamento. Mas mesmo eu vindo para a casa espírita, foi por muita insistência da minha irmã, e mesmo assim eu não queria ficar, né? Eu vim por uma insistência dela, e mesmo assim tinha aqueles dias que eu não queria vir, né? Mas aí tem uma longa história aí, né? Porque foi todo um trabalho que eu recebi aqui da assistência espiritual, que eu estou bem hoje, graças a Deus. Eu fiz a minha parte, recebi a parte da assistência espiritual da casa e estou aqui nesse lugar hoje aqui também de conversar um pouquinho sobre esse tema. E os temas que eu mais gosto de falar é sobre saúde mental, né? Não só por eu trabalhar na área, mas também porque, eu já falei aqui na outra palestra, que qualquer um de nós precisando, né, a gente precisa procurar um psiquiatra, procurar uma terapia para se cuidar, né? A casa espírita tem ali a responsabilidade de ofertar um atendimento para vocês, mas passar com um psiquiatra, passar com um psicólogo, fazer terapia, tomar medicação é primordial para cuidar da nossa saúde mental. Não é vergonha nenhuma falar, olha, eu passo com psicólogo, eu passo com psiquiatra. Isso é muito importante, a gente ter clareza disso, gente, porque até hoje ainda vejo, a gente recebe muitos, eu recebi de uma adolescente no CAPES, né, e ela falou assim, eu estou com muita vergonha de vir aqui, Andréia. Aí eu falei assim para ela, olha, eu estou aqui sentada com você, mas eu já passei com psiquiatra, né, é importante a gente cuidar da nossa saúde mental, se for necessário tomar um remédio, né, passar com um psicólogo, mas ela falou assim, não, eu tenho vergonha, as pessoas acham que eu sou louca. Aí eu falei assim, isso é um estigma que tem realmente, que elas acham que as pessoas que passam com psicólogo e psiquiatra são loucas, né? Mas não é bem por aí o caminho, né? A gente tem que entender que é necessário, que se você está com um problema no coração, você vai buscar o cardiologista, não vai? Então, se você está com a questão da sua saúde mental que não está bem, você vai procurar o psiquiatra e o psicólogo. Então, a gente precisa se cuidar, né? Mas só assim, você falou daquele jovem, né? Sim. Eu achei interessante aquela colocação que você fez, assim, você perguntou para ele por que você pulou e não praticou. Não praticou, isso mesmo. Né? E ele disse para você que por causa das irmãs, né? Por causa das irmãs. Aí você viu que eu estava ouvindo a palestra, eu estava ouvindo a colocação do Espírito, que ele disse que eles pegam, nesse caso, ele está falando até sobre suicídio, algumas coisas, ele pega, nesse caso, eles têm uma luta tão grande, eles vão pegar o ponto onde a pessoa tem, sabe, uma sensibilidade, sabe, alguma coisa do coração dele em relação ao outro, para fazer com que ele desperte naquele momento que não deve fazer aquilo. E é tão interessante. Mesmo assim, olha como a gente não está desamparado. Né? Sim. Então, todos nós estamos sendo desamparados. Tem aqueles que às vezes não percebem, não sentem essa intuição, e às vezes praticam. Acho que abrindo um parênteses aqui na fala do seu Érico, né? Vou voltar um pouquinho nesse caso, que acho que é importante, né? Eu até queria agradecer muito, né, esse garoto ter aparecido lá no CAPS e quanto ele está me ajudando, até entender o tema, né? Porque, assim, quando eu comecei o atendimento dele, eu sei que ele está com os irmãos abrigados. E aí eu falei assim, me fala o nome dos seus irmãos e a idade. Ele falou assim, eu não vou saber falar todos, eu não vou lembrar. Eu falei assim, não, eu vou te ajudando, né? Vou dando um tempo para você lembrar o nome dos seus irmãos, né? A família dele, né? E aí ele foi falando, mas por que eu fiz essa pergunta para ele, né? Eu acho que vai chegar aí onde você está trazendo a sua fala, seu Érico. Que aí ele pegou e foi lembrando. Aí ele foi falando, Eduardo. Aí ele falou assim, eu acho que o Eduardo tem tal idade. Aí teve uns que ele mostrou a foto para mim, você acha que esse tem qual idade? Aí eu chutei junto, vamos chutar, né? Vamos ver, porque eu queria fazer a ordem do mais velho para o mais novo, e o menorzinho que está no abrigo tem 3 anos, né? E aí, infelizmente, esse garoto está passando por um luto muito difícil, né? Ele teve a irmãzinha dele, enfim. Esse espírito que não está mais junto com ele. Então, assim, provavelmente ela estava ali, né?
Ele não, mas eu pedi que ele falasse o nome dela, mas tem uma que você não falou, que é a que morreu. Ele me falou o nome de todas, mas tem uma que você não me falou, que é a que faleceu, né? De uma morte muito violenta, né? Enfim, foi um rompimento ali da vida muito violento. Não vou abrir detalhes, tá? Mas foi muito violento mesmo. Passou na televisão, enfim, tudo. Mas foi muito violento. E aí ele falou o nome dela. E aí o seu Érico... E aí depois a gente entrou nessa conversa, que aí ele foi falar que ele estava com pensamento, que aí ele falou assim, eu não queria nem falar da morte dessa minha irmãzinha. Eu falei assim, tudo bem, mas eu queria saber o nome dela, porque eu sabia, né? Relatório do Ministério Público vem tudo, mas no meu atendimento ali, faz de conta que eu não sabia, que eu estava conhecendo ele naquele momento e eu queria saber quem era a família dele e o que tinha acontecido com aqueles irmãozinhos que estão abrigados, né? Que estão no serviço de acolhimento, né? Mas ele falou o nome dela. Isso foi importante. E aí, quando ele começa a falar da história, que ele tinha pensado, né, em tirar a própria vida, aí eu falo assim, o que te fez voltar atrás? Aí ele fala os irmãos. Ele fala os irmãos. O que fez ele voltar atrás para não tirar a vida dele, ele fala assim, o que fez que você voltasse atrás e não continuasse a escalar a torre, que ele fala, achei tão bonitinho que ele falou assim, a torre, que ele ia escalar a torre, que é da sinal lá da internet, lá no bairro onde ele mora, né? E aí ele falou assim, os meus irmãos. E eu achei isso muito bonito, né? Ele falar isso agora você falando, seu Érico. E tem todo sentido, né? Que a espiritualidade naquele momento eu estava trabalhando o que ele pensasse, né? Eu tenho pessoas muito especiais, eu tenho pessoas que são pessoas muito importantes na minha vida. Como eu tenho pessoas, que aí ele começa a trazer os outros relatos, né? De pessoas que estão maltratando ele. Né? Por isso que eu ofereci para ele, a acolhida para ele, ter esse tempo de cuidado com a gente e a gente saber porque essa pessoa está maltratando ele. Porque fazer uma fala para um adolescente, imagina você, um adolescente dizer para você, que ele falou assim para mim, você é um lixo. Você é um lixo. Imagina um adolescente escutar isso. Daí a gente vai entendendo, né? Por que aquele adolescente não quer mais viver? Por que aquele espírito quer cessar a sua vida ali? Porque é muito pesado, né, gente? A gente escutar de uma pessoa, que no caso é irmão dele, o mais velho, adulta, e olhar para ele e dizer assim, você é um lixo? Você não vale nada. Pesado isso, né? Eu, adulta, né? Se alguém falar isso para mim, eu acho que eu desmonto. Com todos os recursos que eu tenho, de ter acompanhamento com psiquiatra, de passar com psicólogo, de ter amigos, de ter a casa espírita, mas alguém virar para você e falar assim, você é um lixo, é muito pesado. Provavelmente esse irmão está ali sendo obsediado também, né? Não estou aqui para julgá-lo, mas provavelmente ele está ali servindo de instrumento para tentar, para aquele menino tirar a vida, porque é muito forte para ele isso, né? Ouvir isso, você é um lixo. Aí o que acontece? Isso fez com que ele falasse assim, então se eu sou um lixo e não estou servindo para nada, então eu não quero mais viver. Né? E o que eu estou fazendo aqui? E aí eu perdi a minha irmãzinha nessa morte tão violenta, é porque ele não consegue nem falar da morte, ele não consegue nem elaborar esse luto que a gente trabalha, né, Simone? A gente trabalha isso na psicologia, de elaborar esse luto, né, que é um tempo que não tem, elaboração de luto não tem tempo, né? Cada um tem um período. Então, é isso, gente. Eu vou falando e vai me dando até uma falta de ar, né? Porque é difícil, né, falar desse tema, né? Porque a gente sabe que, enfim, todos os suicídios têm como causa principal um descontentamento. Então, assim, eu coloquei aqui de vermelhinho, mas eu acho que eu consigo ler, né? Então, vamos lá. Tem várias situações aqui, né, que a pessoa pode passar, só que é interessante, né? Por que eu quis colocar essa imagem aí do iceberg? Você fala direito essa palavra. Iceberg. Porque é isso, né? A gente olha só lá em cima um motivo que o levou a suicídio, mas não é isso. Ah, então fulano foi lá e tirou a própria vida porque não tem dinheiro para pagar uma dívida, mas e os outros problemas que ele tem? Está aqui, ó, ninguém está vendo. A gente não enxerga nisso, né? Geralmente a família não enxerga, geralmente ele próprio, né? Ele sabe da história dele, né? Que o que levou ele a pensar em tirar a vida, tem uma série de situações ali na vida dele que foram acontecendo, né? Às vezes desde o útero da mãe, ali na infância, né? Você pensa, se esse menino, se ele não ser cuidado agora, futuramente, daqui na fase adulta, ele vai fazer o ato, sim.
né? A gente está tentando salvá-lo agora, né, com os seus 15 anos, né, tentando trabalhar com ele esse pensamento, né, que ele está, mas é isso, não? Então, assim, olha, fanatismo religioso, pobreza extrema, abandono familiar, perdas afetivas, solidão, depressão, violências e maus tratos, desesperanças, abusos de todas as matizes, enfermidades. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, e assim, porque é importante fazer. Não quero ser invasiva na vida de ninguém, mas quem se sentir à vontade para falar, pode falar. Não é vergonha nenhuma você falar que você já teve um pensamento suicida, você já tentou contra a sua própria vida. Alguém aqui já pensou em tirar a vida? Alguém aqui já teve esse pensamento? Já chegou até a ter o pensamento mais estruturado, que a gente fala quando ele realmente tem uma ideação muito forte, que ele... Obrigada. A gente precisa de mais espaços para que nós, vocês que estão sentados aí, eu que estou sentado aqui, possa falar isso sem se sentir vergonha, sem se sentir medo, tá, gente? A gente falando, como eu estou falando aqui, que eu vim a casa com esse pensamento de não querer viver mais, eu só não tinha estruturado o que eu poderia fazer para acessar a minha vida, mas que eu já estava com o pensamento de desistir de viver, né? Eu estava. E eu falei isso claramente para o mentor que me atendeu. Eu estava mesmo, né? Então, assim, não é vergonha nenhuma a gente poder falar isso. E aqui na Casa Espírita pode ser um espaço para quem hoje não se sentiu à vontade para falar. Mas quem falou, né? Com certeza é uma pessoa que já passou pelo todo o processo de cuidado sobre isso, né? E também está nesse outro espaço também de cuidar, né? Então, não se sintam vergonhas de falar, né, sobre esse assunto. É um assunto que tem que ser falado. Suicídio tem que ser falado. A gente tem que falar sobre o suicídio dentro das nossas casas. A gente tem que falar, porque assim, sabe o que eu escuto? As pessoas chegarem para mim dentro da minha família, você sabe que eu estou com medo de fulano pensar em tirar a própria vida? Mas não chega para fulano e fala, sabe? Você sabe que eu estou preocupado com você, né? E eu estou para falar isso com uma pessoa da minha família, olha só, eu que trabalho na área da saúde mental, né? Eu estou com muito cuidado para falar isso para ela. Ela veio aqui semana passada. Mas, assim, ela imagina, você acha que ele está pensando isso? Eu falei assim, não acho não, eu tenho quase certeza. Porque todos os problemas que as pessoas têm, se elas não têm, né, como nós, que estamos aqui estudando a doutrina, que nós estamos aqui, né, nessa vida, e o espírito, ele permanece vivo, as pessoas acham que realmente tirar a vida vai cessar todos os problemas. Né? E essas duas pessoas que estão envolvidas em uma situação, eu tenho certeza que elas não são espíritas, né? Mas elas sim podem tirar a vida pensando que vão cessar os problemas delas. Né? E eu quero falar isso para minha irmã, não consegui chegar isso para ela ainda, porque talvez eu estou sendo preparada para isso também, mas a gente tem que falar. Tem que falar para os nossos amigos, a gente tem que falar dentro da nossa casa sobre suicídio, tem que falar para os nossos filhos, que são adolescentes. Bom, esse garoto que eu atendi, essa senhora que estava com ele, não sabe disso. Eu falei assim, você chegou a comentar com a sua avó que passa-se pela sua cabeça que você quer tirar a vida? Não. Por quê? Será que essa avó vai ouvir, vai ter a compaixão e o acolhimento e o entendimento daquele garoto? Ou vai falar assim, menino, que isso? Quer chamar atenção? Não é assim que a gente fala? Imagina, quer chamar atenção, né? Está falando isso para chamar atenção. Não é, gente. Ninguém fala que vai cessar a vida para chamar atenção. Aliás, quando eu falo sobre eu não querer mais viver, é o contrário. Eu quero viver, mas eu não sei como eu quero viver com todos esses problemas que eu estou. É isso, não é que eu não quero viver. O que a gente tem que fazer a leitura, quando a gente escuta isso, que a pessoa quer tirar a vida, a nossa leitura tem que ser assim, ele quer viver, mas ele não sabe como ele vai conseguir viver com todos esses problemas que ele está. Então, eu preciso de ajudar. Então, aqui na Casa Espírita, quando a gente faz essa escuta, né, no acolhimento fraterno, lá nos atendimentos na maca, né, então, a gente vai, né, a gente é preparado para a gente olhar para aquilo e falar assim, então, vamos pensar numa rede de apoio para você, né. Eu aqui posso falar isso, lógico, né, posso compartilhar isso, que a Luísa e o Gabriel
seu Érico também, né, nas caronas, né, seu Érico? Você nas caronas também foram as minhas redes de apoio aqui da casa e outras pessoas também, né? Mas com a Luísa e com o Gabriel, acho que com o Gabriel mais, né, eu tive uma afeição maior, porque todas as vezes que eu mandava um oi para ele, ele respondia, então eu sabia que eu podia contar. Sabe assim, se eu dar um oi, ele vai responder, ele sabe que eu estou no sufoco. E assim, não vou contar mais detalhes, porque assim, enfim, ele me ajudou muito, né? Ele, com toda a equipe espiritual aqui da casa, mas é isso que a gente precisa, estender a mão para as pessoas que realmente precisam, e a gente sabe que a gente precisa estar junto com elas, né? E quando elas pedirem ajuda, a gente está à disposição ali. Até eu achava assim, mas será que o Gabriel não está ficando muito à disposição para mim, para me ajudar? E eu não tinha dimensão que ele sabia que a gravidade que eu tinha, talvez eu não tinha dimensão da gravidade da situação que eu estava passando, e que se eu não tivesse com quem contar naquele momento, ia ficar muito difícil para mim. Então, passar por aquilo, sabendo que eu tinha uma pessoa para contar comigo, né, que eu ligar para ela, mandar um oi, falar, posso te ligar? Então, a pessoa sempre estava disponível para poder me ajudar, o quanto aquilo fez a diferença. Fez muita diferença, né? Da pessoa poder ver você contar coisas ali no telefone, chorar o tempo todo, e ela do seu outro lado, mesmo ouvindo o seu choro, as suas queixas ali, a sua angústia, e não vendo você, mas te escutando, conseguia me acalmar. Conseguia me tirar eu falava do quartinho escuro e eu ir para a claridade para poder fazer alguma coisa quando a coisa pegava, né? Então é isso, gente. Né? Todos que estão aqui, enquanto trabalhadores da casa, enquanto pessoas que estão aqui também, né, vindo buscar atendimento, né, e a gente tem que ajudar muitas pessoas, né, nesse sentido. Às vezes você fala assim, nossa, mas a pessoa está com uma dívida, e se eu pagar a dívida dela, eu vou ajudar ela? Não, não é isso que ela precisa, gente. Uma pessoa que está em sofrimento, né, tem a situação que causou aquele sofrimento, mas o que ela mais precisa naquele momento é do seu apoio, do seu abraço, do seu aperto de mão. Fala assim, olha, eu estou junto, né, eu sei que você não está passando por essa situação. Não é, você não vai dar para a pessoa, fala assim, então, se o problema dela é o dinheiro, então eu vou dar o dinheiro para ela e vai cessar o problema dela. Não é. Você precisa saber como você pode ajudar aquela pessoa. E ajudar é isso, é estender a mão, dizer que está junto, sabe? Poder ouvir aquela pessoa. Então, aquele que não acredita na eternidade e pensa que tudo acaba com a vida, que se deixa abater pelo desgosto e pelo infortúnio, vê o fim dos seus sofrimentos apenas na morte, sem nada esperar. Acha muito natural, lógico mesmo, acabar com suas misérias pelo suicídio. Então, por que é importante falar desse tema dentro da casa espírita? Né, e divulgar mais esse tema para que pessoas que, mesmo que elas não conheçam a doutrina espírita, mas que elas possam vir na casa espírita para poder ouvir, do ponto de vista da doutrina espírita, o que é o suicídio. Porque eu sei, assim, não quero entrar em nenhum julgamento, mas assim, é que eu não quis nem colocar aqui no slide, porque senão a gente ia entrar num debate aqui. Mas a gente sabe que outras religiões condenam as pessoas que tiram a própria vida, né, gente? Né? Não querem nem fazer velório, imagina, olha, foi pecador, né? Tirou a vida. E a doutrina espírita é o contrário, né? A gente sabe que é um irmão nosso, que é o que fala lá atrás, ele é um irmão nosso, que por desengano, ele pensou que isso ia ajudar ele. E a gente tem que ter compaixão desse irmão, né? Como eu falo muitas vezes aqui dia de quinta-feira, o quanto a gente tem que ter compaixão dos nossos inimigos e dos nossos inimigos e daqueles que dizemos que são os nossos obsessores. Quem são os nossos obsessores? Né? Porque acho que essa palavra obsessor fica tão pesada na literatura e dá a impressão que é uma pessoa muito ruim. E nem sempre é. Às vezes ele está precisando de mais ajuda do que a gente que está encarnado. Porque o obsessor ele precisa de muito mais ajuda do que a gente. Então, a gente tem que rezar muito para o obsessor. Né? Não dizer assim, olha, aquele desgraçado daquele obsessor, desculpa, gente, aquele, né, enfim, daquele obsessor está atrapalhando a minha vida aqui, ó. Não consigo fazer as coisas mais porque o obsessor está ali grudado em mim. Não é assim que a gente vê o obsessor. A gente vê o obsessor que é uma pessoa que precisa de muito mais ajuda do que a gente que está encarnado aqui, né? Então, encarar a vida terrena com calma, resignação e fé no futuro dá ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio, né? Isso está no Evangelho, tem o capítulo 5, né, que fala sobre o suicídio e a loucura. E é isso, né? A gente sabe que a doutrina espírita, ela vem para nos dar um consolo, né?
quando a gente está nas nossas aflições, né? Por isso que a gente sempre brinca, né? 99% das pessoas que vêm à casa espírita é porque elas estão muito mal, né? Elas estão passando por situações muito aflituosas e elas querem ajuda, e é isso mesmo, né? E aí, quando a gente vem para a casa espírita, a gente começa a entender, né? Todo o processo das reencarnações que já passamos, que aqui também é mais uma das reencarnações, né? E que a gente tem que ter calma, resignação e fé no futuro, que a gente sabe que não termina aqui, né? Eu posso ir até essa encarnação aos meus 90 anos, mas o meu espírito, ele não vai ficar aos 90 anos, ele vai passar por mais uma reencarnação, né? Essa só foi mais uma que terminou, mas pode vir outra, e outra, né? Cada reencarnação uma é diferente da outra. Não sei se é verdade, mas eu tive uma pessoa, né, não sei se é da família dela, me contou a situação, né, a pessoa, ela estava em depressão, era um moço, né, e ele foi alguma dificuldade, e ele estava com uma atitude que ele não estava conseguindo mais cumprir com o papel dele, nem como ser humano, nem como pai, eu vou tirar a vida. Né? Morava aqui no São José, e ele pegou uma peixeira lá, uma faca no peixeiro, começou baiando na barriga da peixeira. Aí ele saiu, foi lá, beijou a mulher, então eu vou dar uma voltinha aqui, e retorna. Né? Ele foi. Quando ele chegou aproximando ali da represa, que ele ia para a represa mesmo, né, para fazer isso, para executar o ato, aí veio um sentimento assim, que ele falou assim, pediu desculpa para as filhas. Filha, eu estou me acovardando, eu sei que eu sou covarde, mas eu estou indo fazer isso porque eu não aguento mais essa pressão. Desculpa, filha. Quando ele falou isso assim, apareceu numa esquina assim, um ser, uma pessoa, um homem lá, muito forte, e que falou para ele assim, você não vai fazer isso que você está querendo fazer. Ele falou, como não vai? Quem é você para mandar em mim? Dizer o que eu devo, o que eu não devo fazer? Eu vou fazer porque eu estou decidido. Aí que ele sentiu, aquele ser parece que tinha um poder, de repente passou a ter um poder sobre ele, falou, não, você vai agora na igreja. Não sei, já não vou contar porque o tempo está exato. Aí falou para ele, você vai comigo agora até a igreja. Eu não vou, não acredito mais em nada, não acredito em ninguém. Aí falou para ele de uma forma tão firme assim, que ele falou, tá bom, eu vou, mas não entro. Aí levou ele, era uma igreja evangélica, ele foi até a porta da igreja, e chegou lá assim, falou, fica aqui, mas eu não vou entrar, eu não entro. Quando ele estava ali na porta da igreja, apareceu um senhor, saiu de lá de dentro, veio até ele, colocou a mão no peito dele assim, falou, você vai voltar para casa agora, vai cuidar da sua família, você não é isso, você não é covarde, sabe, você tem uma coisa muito grande para fazer aqui, com a tua família você tem compromisso, olha, pensa nas tuas filhas, aí ele desabou, né? Quando ele pensou na filha, desabou, ele falou, não, eu não vou sair daqui, mas não vou entrar. Ele falou, não precisa entrar, pode ficar aí. Ele ficou lá. Aí mudou tudo aquilo dele, parece que limpou ele assim, ele falou, não, eu não vou fazer mais isso, né? Aí quando aí ele ficou esperando, falou, mas quem é esse senhor? Né? Deve ser o pastor, deve ser alguém. Aí ele ficou ali esperando, saiu todo mundo da igreja e o danadinho do senhorzinho não apareceu. E aí ele falou, e aquele senhorzinho que veio aqui, né? Conversou aqui comigo, ninguém conhecia o senhor, não sabia quem era, né? Ele voltou para casa, hoje, segundo ela, ele desenvolve um trabalho mostrando para as pessoas que o suicídio não vale a pena. Então você vê como que é o universo, né? O universo ele usa os bondosos, os guardiões da luz, né? Os protetores, ele aproveita, ele mexe na sensibilidade de todos os seres, de todos nós, quando vamos fazer alguma coisa que vai nos trazer um grande problema para nós, espíritos, do outro lado da vida. Então eles estão o tempo todo, não importa onde, como, mas eles vão pegar sempre um momento para dizer, ó filho, Deus, Cristo, vai lá e abraça, mexe no sentimento,
e faz a pessoa desabar e refletir o que ele está fazendo não seria melhor nem para ele, nem para a família. E hoje ele está fazendo um trabalho dentro dessa área de convencer as pessoas que não valem a pena fazer a... Tem o Victor Franco que fez isso no campo de concentração, onde as pessoas tinham todo motivo para tirar a vida, né? Sim. Se tirasse, alguém ia tirar. Sim. E ele convenceu as pessoas a determinar qual é o seu propósito de vida. E no momento que a pessoa tem um propósito, ela vai lutar pela vida para realizar aquilo. Né? E ele pegava o amigo dele lá, já pronto para se enforcar. Ele, seu filho está te esperando, tá? Você não conseguiu pôr ele num trem, nós vamos sair daqui, você vai deixar o seu filho esperando. Aí o cara desistia. E ele ia buscando os propósitos de cada um. Mas quem é o cara, né? Mas você vê, vai lá um guardião, um espírito generoso, toca num ponto, sabe? E às vezes ele tem até uma força muito maior do que nós, sobre nós, até ele fazer, você vai. E fazer com que você vai, porque você não é isso. Você não precisa fazer essa loucura, né? Você tem uma coisa maior que a tua família, a tua vida, né? E olha como é bacana isso. Eu achei assim, uma coisa que me tocou muito. Olha, nós não estamos só nesse grande universo. Sim. O próximo slide tem, né? A resposta, né, gente? Assim, se tem algum familiar aqui que perdeu alguém por o luto, né? Então, assim, é importante saber que, né, quando o que a gente entende pela doutrina espírita, que encarnados aqui, né, estamos sob a proteção dos guardiões, e quando o espírito, né, ele desencarna pelo suicídio, aí a gente fala aqui das regiões umbralinas, enfim, mas assim, eu vou pegar o ponto principal aqui, até por conta do tempo. Lá a gente tem a Legião dos Servos de Maria, né, que é uma legião que são os socorristas dos espíritos desencarnados. Então, Deus é misericordioso. Ele não abandona nenhum dos seus filhos. Então, mesmo, né, aquela família que está aqui, em aflição, se sentindo em culpa, porque o seu ente querido partiu pelo suicídio, fiquem em paz. Porque elas estão sendo amparadas e elas vão retornar quando, sim, necessário. Elas vão retornar quando elas tiverem plenamente o entendimento do que aconteceu, né, com elas, e elas vão pedir perdão, né, pelo ato que elas cometeram de, né, tirar a própria vida, né, e aí vem a resignação. Então são os espíritos, todos os espíritos suicidas, eles podem ter, sim, né, o retorno aqui para a Terra. Aí as pessoas vão dizer, mas como é que eles vão voltar? Eu não gosto muito de pegar por essa linha, tá, gente? O outro vai voltar aleijado, o outro vai voltar... Não. Ele vai voltar. A condição que ele vier, né, vai ser uma escolha dele. Porque é ele que escolheu. Porque, assim, o que eu estava lendo na literatura, e isso me deixou bastante intrigada, né? Porque dava a impressão assim, então se eu tirar a vida, é que tem que tomar cuidado com o que as pessoas escrevem, o que você vai ler, o que você vai interpretar. Você pode ler muita coisa, mas se você não prestar atenção no que você está lendo, você vai entrar no julgamento. Então todas as pessoas que tirarem a própria vida, elas vão voltar sem um braço, sem uma perna, aí vão voltar numa cadeira de roda, aí vão voltar assim, vão voltar assado. Não é essa fala que eu quero fazer aqui para vocês. Por quê? Porque assim, esse irmão desencarnado, nessa situação, ele passou por um sofrimento em dobro do que ele estava aqui encarnado. E aí quando ele vem, tem a possibilidade de uma nova reencarnação, é porque lá em cima, no alto, lá, ele passou por todo um processo de cura, né? E ele vai vir. Só que nesse processo que foi feito todo lá com ele lá em cima, nessa conversa, ele escolheu essa reencarnação. Não é para entender como se fosse uma pena, vai ser penalizado se tirar a própria vida, porque é isso que eu vi em algumas coisas que eu li, eu fiquei muito indignada, eu falei, não é isso, pelo amor de Deus, não vamos por esse pensamento. Né? Pensou se eu achar que um filho meu tirou a vida e agora ele vai vir sem uma perna, vai vir assim, assado, porque como se aquilo fosse um castigo, para ele não é castigo. Sempre lembrando que nosso plano reencarnatório nós escolhemos.
Nós escolhemos o que vamos passar aqui na Terra. Então, não entenda, em qualquer literatura que vocês vão ler, não, sim, eu só estou dizendo porque, gente, esse é meu pensamento, tá? Do que algumas coisas que eu li que eu não concordei, que eu falei assim, não é bem por aí. Né? A gente não pode achar que aquele irmão que tirou a própria vida, que ele agora vai voltar, ele vai voltar lá com a doença, ele vai voltar assim, não. Sempre lembrando, porque no nosso plano reencarnatório, quando a gente vem para a Terra, a gente escolhe. Olha, eu quero passar por essa e essa situação, eu quero passar por essa e essa situação, porque eu quero, né, evoluir. Eu quero que o meu espírito ele possa evoluir. E eu entendi agora que eu não posso mais tirar a minha vida, que eu preciso passar e eu preciso resgatar tudo aquilo que eu deixei se perder pelo suicídio. Então, ele escolhe como ele quer voltar. Então, a gente tem que ter compaixão e a gente tem que entender que esses irmãozinhos que estão nessas condições hoje, que a gente fala assim, nossa, coitadinho, né? Fica só nessa cadeirinha de roda, não anda, não fala, né? Gente, esse irmão é um irmão de muita luz, é que a gente não enxerga, né? Chico Xavier enxergava a luz, né, no irmão. Então é isso, a gente fala assim, nossa, né? Olha que esse espírito, olha o quanto ele é evoluído. Não é que eu sou evoluída, eu já estudei tanto, fiz até PhD lá em mestrado, olha como eu sou inteligente. Não, aquele espírito que escolheu vir naquela condição, com certeza é um espírito muito resignado. Gente, quem é o espírito que vem no plano reencarnatório e escolhe vir naquela condição? Para ele poder resgatar os erros dele do passado e ele poder evoluir. Tem uma história de Chico Xavier, que eu sei que não dá tempo, mas eu sempre falo lá embaixo na quinta-feira, né? Só que eu não vou falar aqui, porque eu já acho que já passei do tempo, né, Luísa? Gente, tinha mais algumas coisas para falar aqui, mas eu acho que eu fui falando no decorrer da palestra, né? Porque senão não vai dar tempo, tá? Tinha mais alguns slides aqui, mas eu sei que passou o tempo, mas eu acho que eu já fui falando. Acho que eu fui falando, né? Como a doutrina espírita pode auxiliar na prevenção ao suicídio, né? E aqui tem um pouquinho da doutrina espírita pode construir. A doutrina espírita ela tem essa missão de ter um fator protetivo contra o suicídio, né? Uma vez que ela oferece a perspectiva da continuidade da vida, né? Então, quando chega um irmão aqui nessa situação, o que a gente vai oferecer para ele? Diz assim, olha, irmão, essa vida não acaba aqui, né? Essa vida você está passando por tudo isso, mas você vai ter continuidade em outras reencarnações, né? E aí é importante, né, a todos a manutenção da fé e do resignificado sobre o propósito da vida. Vou passar um pouquinho aqui. Portanto, eu só vou terminar aqui com a Joana de Ângeles, está para fechar. Então, para encerrar uma reflexão dos ensinamentos passados por Joana de Ângeles, aí eu vou, para encerrar, eu vou falar aqui a oração, né? Aguarda um pouco, mas quando tudo te empurrar ao desespero, a divindade possui soluções que desconheces. Recupere hoje o desperdício de ontem sem pesares, jamais na atitude simplista do suicídio, que é a mais complexa e infeliz de todas as coisas que podem ocorrer ao homem. Então, aqui termino com a Joana de Ângeles, tá, gente? Desculpa ter passado do horário aí.